Oferecimento Gorila. Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e hoje tem aqui um convidado muito especial, Rodrigo Fonseca, que já apresentou para vocês uma entrevista que eu fiz, uma entrevista gravada alguns meses atrás com o tema medo. Então, de alguma forma, quem acompanha o programa já conhece o consultor Rodrigo. Como a Oficina do Corpo trata de assuntos relacionados à saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida, emoções está diretamente relacionado com a promoção da saúde. Emoções negativas, emoções daquelas que a gente não consegue se desprender, fazem com que o organismo somatize determinadas reações. Nesse momento, quando eu conversar com o consultor Rodrigo, vou pedir a ele para se apresentar a vocês e dizer como surgiu a empresa que hoje vai dar respaldo a uma série de respostas àqueles que querem melhorar não só as emoções, como a qualidade de vida. Rodrigo, fala para mim sobre a Lotus Treinamentos. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectadores, se chama assim, dentro da internet, mas boa noite a todos que estão nos vendo aí. Bom, eu sou consultor e facilitador pessoal e profissional, né? E a minha missão principal é através de treinamentos que eu dou de final de semana. E o objetivo desse treinamento é despertar dentro do ser humano um ser humano muito mais feliz consigo mesmo e capaz de realizar coisas que nem ele mesmo achava capaz, queria, mas não se sentia capaz como. Então, eu sou um facilitador desse treinamento e trabalho isso como minha missão principal. Muito bem. Eu queria perguntar para você, esse despertar, essa busca que as pessoas podem adquirir através de um conhecimento novo, de algo que ainda não é desenvolvido nas escolas, algo que não é realmente da natureza humana se desenvolver, como que isso faz com que a pessoa depois viva melhor? Ou seja, trabalhar as emoções faz o que na diferença das pessoas? Bom, Mônica, eu trabalho com esse tipo de treinamento há 13 anos e há 13 anos eu venho buscando outras respostas dentro de mim e em outros treinamentos que eu faço aqui no Brasil, fora do Brasil também. E até hoje não encontrei nenhum treinamento que tratasse, de fato, não só treinamentos, como qualquer outro curso extracurricular, que tratasse esse nosso lado emocional por ser algo muito delicado, né? Nós acabamos guardando esse lado emocional, como a relação com o dinheiro e tantos outros assuntos que nós delegamos por acaso, sendo que são assuntos fundamentais. Nós sentimos todas as emoções o dia inteiro, o tempo todo, e nunca nos foi ensinado, nunca aprendemos, nunca fomos a nenhuma escola, faculdade, nos ensinar como lidar com essas emoções. Quer seja ela o medo, como eu já falei em outro programa aqui, quer seja ela a tristeza, ou a raiva e até mesmo a alegria, né? Muitas vezes a gente não sabe lidar nem mesmo com essa alegria. E isso interfere, logicamente, no nosso corpo físico diretamente. É uma somatização, como você mesmo disse, quando eu não entendo a minha emoção, eu somatizo isso no meu corpo. Muito bem, obrigada. Rodrigo, quando eu, em programas passados, falei sobre emoções, eu costumava orientar as pessoas no seguinte sentido. Tristeza é natural, mas sendo prolongada, causa para o indivíduo um dano na qualidade da sua vida. O medo também é natural e é até uma defesa, mas sendo ele muito intenso, traz para a pessoa um déficit na sua qualidade de vida, no seu relacionamento interpessoal. A raiva, quando muito explosiva, muito intensa, ela realmente pode trazer danos, inclusive imediatos, danos, por exemplo, como um ataque cardíaco. E a alegria? Ou seja, como é que é a alegria desproporcional ou pouca ou em demasia pode interferir, ou seja, como que nessa relação as pessoas podem equilibrar as emoções?
Então, Mônica, na realidade é bem delicada essa questão, como as pessoas podem equilibrar, porque na realidade para você equilibrar, primeiro você precisa conhecer. Como é que eu vou equilibrar algo que eu não conheço? Então, nesse treinamento que nós ministramos no final de semana, inclusive vai ser o próximo agora, dia 3, 4 e 5 de dezembro, a pessoa tem a possibilidade de viver, de experimentar esses sentimentos, o medo, a tristeza, a raiva. Até que ponto vai isso? Até que ponto eu sinto raiva? Até que ponto eu sinto tristeza? Até que ponto eu sinto alegria ou medo? Todos os sentimentos, como você mesmo disse, é super natural, desde que eles sejam expressados. Só que normalmente nós somos condicionados ou educados ou treinados para engolir esses sentimentos. E a alegria, como você falou, como equilibrar essa alegria, ou como a alegria entra em tudo isso, hoje em dia ou nós encontramos pessoas depressivas, né, onde ela sente uma tristeza profunda, sente muito pouco de alegria na sua vida, ou pessoas eufóricas, onde está o tempo todo saltitante, eu acabo brincando com esse termo, mas que na realidade não acaba produzindo, realizando nada. A felicidade é um sentimento para curtir, mas ela passa, como todo sentimento passa, desde que eu permito que ele se expresse de uma forma natural. Então, a ideia é como eu posso direcionar cada um desses sentimentos para realizar aquilo que eu quero realizar na minha vida, meus sonhos, a minha missão e tudo aquilo que eu vi no mundo realizar, que eu tenho dentro de mim para expressar e não estou expressando por uma deficiência emocional. Entendi. Obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já tem um site pronto da Lotus Treinamentos? Sim, o site está em alteração, nós estamos remodelando ele inteiro para ficar uma coisa muito mais, um site muito mais moderno, atual, dinâmico, então nós estamos alterando, mas já tem lá algumas, nós deixamos algumas informações, quem quiser acessar, pode acessar agora, você está aí na net, Lotus, de flor de lótus, né? lotustreinamentos.com.br, está aí na tela aí aparecendo, pode acessar, ou mandar e-mails para bruna.leg@lotustreinamentos e conhecer um pouco mais deste mundo que é você. Na verdade, o treinamento que ele explora é você. Você olhar para dentro de você, você entender, não entender, ou melhor, experienciar quem é você. E uma coisa eu te garanto, será a melhor experiência que você já teve na sua vida. E se não for, nós garantimos isso em termos de garantia do seu investimento, daquilo que você tiver que investir para estar lá com a gente no dia 3 até 5 de dezembro. Muito bem, então, site www.lotustreinamentos.com.br e o contato é bruna.leg@lotustreinamentos.com.br. Mas vem cá, e por telefone, existe uma maneira também de falar com algum consultor? Lógico, você pode falar com a própria Bruna, que ela vai estar atendendo você lá, com o maior prazer, 2985-5949. Pode ligar lá, horário comercial, ela te atenderá com o maior prazer do mundo e carinho, que é uma pessoa super especial, vai estar te atendendo. Obrigada. Rodrigo, olha, a gente ainda não recebeu nenhuma pergunta, eu tenho certeza que todo mundo está super atento ao programa, por quê? Emoções é algo que eu falo pelo menos uma vez por mês e vem, inclusive, muitas perguntas relacionadas à alimentação e emoções, por exemplo. Pessoas ansiosas que comem demais, pessoas, às vezes, que têm um distúrbio da própria imagem, né? Um distúrbio da sua forma física e acabam comendo menos, muito menos, né? Se tornam anorexas, né? Enganam a si mesmas, bulímicas, né? Ou então não importam com a forma, mas querem sentir o peso, como se estar vivo fosse ser pesado. Por que eu estou falando isso? Porque eu passei por um treinamento como esse, você inclusive foi meu mestre naquela ocasião, junto com uma equipe maravilhosa, e eu me lembro que quem me levou até lá disse assim para mim: Mônica, o importante na sua qualidade de vida é desprender-se de emoções que não são suas. Então, como é que a gente faz para se entregar, para confiar e para vivenciar momentos interessantes, mas que ainda são desconhecidos da nossa própria consciência? Bom, Mônica, primeiro, se entregar ou se permitir tem muito a ver com o ambiente, né? Não dá para nós fazermos isso dentro de casa ou dentro do nosso trabalho, escritório ou na rua, né? Não tem ambiente propício para isso. No treinamento, nós criamos todo um ambiente para que você possa se permitir sentir qualquer emoção.
para que você possa expressar essas emoções, conhecer essas emoções e, com isso, você direcionar essas emoções para realizar muito mais, para se autorrealizar, que é o maior objetivo de qualquer ser humano, se autorrealizar, expressar tudo aquilo que tem dentro de si, e por N motivos nós vamos nos retraindo por não saber lidar com essas emoções. Entendi, muito bem. Olha, chegou uma pergunta aqui da Sabrina, ela deve ter entrado no site, Rodrigo, porque ela diz assim, ó, quais são as modalidades de serviços corporativos? Eu sei que você é consultor pessoal e profissional, ou seja, numa empresa, quais são as propriedades que você tem a agregar àquele capital intelectual, aquele capital humano? Bom, Mônica, nós temos várias abordagens corporativas, uma delas é o coaching empresarial, outra abordagem é nós desenvolvemos treinamentos específicos para dentro de uma empresa, e tem uma infinidade, eu não tenho de cabeça agora, mas tem, porque até são várias pessoas que ministram esses cursos e treinamentos, não sou eu, mas pode entrar no nosso site ou pedir para a Bruna, naquele e-mail bruna.leg@lotustreinamentos.com.br, que ela vai te mandar nosso portfólio com todos os cursos, treinamentos, qualquer necessidade nesse termo comportamental, nesse assunto comportamental, nós desenvolvemos treinamentos específicos ou moldados para a sua empresa. Ok, Rodrigo, praticamente você respondeu já a pergunta do Carlos Eduardo. Ele disse o seguinte, quais são os serviços corporativos disponíveis nesta empresa Lotus? Então, aquilo que ainda não está completo no site, faça como o Rodrigo acabou de dizer. O principal produto tem esses que eu acabei de falar para vocês, mas o principal serviço nosso, até porque é o que de fato gera mudanças, é muito difícil você gerar mudança comportamental em qualquer ser humano, né? E esse Lotus Leader Training, que é o principal serviço nosso, treinamento nosso, ele gera mudanças fundamentais na vida de um ser humano. Mudanças em você como ser humano, profissional, pai, mãe, esposa, marido, filho, né? Ou seja, eu saio da teoria, eu saio do racional e de fato eu começo a experienciar um outro modo de viver, um outro modo de sentir a vida. Então, para a sua empresa, o principal, antes de mais nada, indique este treinamento ou conduza os seus líderes para esse treinamento, o Leader Training. Depois, naturalmente, todas as pessoas que passam por ele, eles vão buscar mais, e aí é o outro caminho, são esses cursos, treinamentos específicos que nós damos para a sua empresa. Mas a porta de entrada é esse Lotus Leader Training. Muito bem, muito bem. Rodrigo, está chovendo perguntas agora. Eu vou começar a responder a da Camila, perdão, a da Mariana, e depois eu vou te passar a da Camila, tá? Só para você pensando, a Camila gostaria de saber se esse tratamento, ela chamou de tratamento, é um treinamento, né? Não é tratamento. Pode ajudar a sua depressão. Antes de você responder, eu vou responder a da Mariana. Olha que interessante. A Mariana me perguntou o seguinte, Mônica, você pode dar um testemunho da sua experiência nesse treinamento? O que agregou na sua vida? Mariana, posso. Na verdade, posso de maneira limitada, porque a experiência, ela é pessoal e serve para o meu universo. Mas eu tenho algo a te dizer, sim. Eu vivia um momento muito difícil da minha vida, no qual eu estava diante de uma situação e deveria ajudar alguém que eu não conseguia perdoar. Foi bem esse momento. Estou falando de modo geral, né? Porque especificamente cada um tem uma circunstância de vida relacionada a seus familiares, ao seu meio social, a sua forma muito íntima e pessoal de interagir com tudo em sua volta. E eu não conseguia entender que apenas a partir daquele perdão é que as coisas poderiam se reencaminhar normalmente. E eu fiz o treinamento e consegui me desprender de situações que realmente pesavam na minha vida e pude tratar de modo natural, mas essa situação que eu estava passando sem agregar peso, sem acusar ninguém, sem culpar ninguém, inclusive a mim mesma. Então, acho que só para você perceber, eu consegui superar uma situação muito difícil, consegui inclusive entender que aquilo que eu vivia era algo natural e me desprender da raiva, da indignação que eu sentia e tocar a vida. Então, consegui depois recuperar minha saúde, tá? Agora, vamos voltar na pergunta da Camila, se o treinamento pode ajudar a depressão dela?
Bom, vou responder a sua pergunta, Camila, com a resposta, uma parte da resposta da Mônica, né? Que ela disse que o principal ganho dela no treinamento foi o perdão de uma pessoa específica. E o treinamento pode te ajudar relacionado a uma depressão, qualquer outra pessoa? Pode, mas não é ele o principal curador da sua depressão, porque a depressão foi para o seu físico, foi um processo emocional que você passou. E aqui entra o que a Mônica passou, porque a falta de perdão, e não, aqui eu digo, não é um perdão consciente e racional. Perdoa o fulano, o ciclano, e pronto, não. É um perdão, buscar um perdão, uma compreensão inconsciente, de sentir na pele porque fulano ou ciclano fez determinadas coisas para mim, porque fui eu que permiti, de uma forma ou de outra, que ele fizesse isso. Então, nós partimos do princípio que eu sou o criador de tudo que eu estou vivendo, desde as melhores coisas até as piores coisas. Então, o treinamento pode te ajudar em relação à sua depressão? Sim, Camila, absurdamente. Mas, remédio, se você toma remédio, quem vai tirar o seu remédio é o seu médico, é o seu psiquiatra ou qualquer médico que te passou. O treinamento vai trabalhar, vai ajudar a resolver a causa. Porque o remédio, ele faz o quê com a depressão? Ele só abafa, ele não resolve. O treinamento vem lá, te ajuda a mexer na raiz, na causa, e aí, naturalmente, o médico vai querer parar a medicação, porque vai ver que você está bem, né? Então, respondendo aí essa pergunta relacionada à depressão, mas não é para parar a medicação de forma alguma até o seu médico tirar. Ok, obrigada, viu, Rodrigo? Eu queria dizer o seguinte, Mariana, você entendeu a minha resposta? Se você quiser fazer mais perguntas, pode fazer, tá? Queria também dizer o seguinte, que algumas pessoas estão perguntando se podem levar, se podem pagar para outras pessoas, se podem estar junto, e isso eu quero que o Rodrigo explique direitinho, porque existe uma forma, né, de conduzir alguém, de acompanhar depois essa pessoa no retorno desse fim de semana, né? E queria também dizer mais duas perguntinhas praticamente juntas. Se os serviços são individuais ou particulares, que na verdade o treinamento é em grupo, o Rodrigo vai explicar já já. Essa foi a pergunta do Evandro, tá? E a Leni diz o seguinte, quais são os principais clientes corporativos? A Lotus é uma empresa nova, surgiu agora, mas já atendeu algumas empresas. Se você poderia mencionar sobre isso, mas falando primeiro da característica do treinamento. Lógico, com o maior prazer. Como eu falei, eu estou nesse mercado já, eu atuo dentro desse treinamento já há 13 anos. Há pouco tempo eu abri essa nova empresa, que é a Lotus Treinamentos, mas eu, dentro do mercado, já dei treinamento para mais de 40 mil pessoas aí, então tenho conhecimento no mercado. Mas a Lotus, ela nasceu há pouco tempo. Clientes corporativos que já tem dentro da própria Lotus, por exemplo, Banco Itaú, Clínica Fares, Marabras, Dicico, são clientes nossos, e vários outros clientes que eu atuei enquanto facilitador do treinamento, vários clientes como, por exemplo, Casas Bahia, ou posso citar Center Castilho, DCA Cosméticos e uma série de outras empresas nesse segmento aí que já procuraram a gente, já enviaram funcionários para o nosso treinamento. Muito bem, eu queria dizer o seguinte, vale ressaltar que embora muitos que a gente está respondendo agora busquem informações sobre treinamentos corporativos, a essência do Líder Training, que vai acontecer o primeiro treinamento agora, né, Rodrigo? É dia 3, 4 e 5 de dezembro, eu quero que você fale a respeito, né? Então, a essência do treinamento é de cada um, ou seja, individualmente, né? Parte de você, um autoconhecimento, uma vivência, e a partir daí, em grupo, claro, com as pessoas, você pode proporcionar a outras pessoas essa experiência. Antes, eu queria agradecer a Mariana, que já respondeu, eu disse que compreendeu, e gostaria de saber como levar uma pessoa. É isso que eu gostaria que você explicasse, Rodrigo, porque em seguida eu tenho uma surpresa para falar do programa Oficina do Corpo e a Lotus Treinamentos, tá? Legal, bacana, Mônica. Na verdade, como levar, você pode tanto ser conduzido por alguém, ser apadrinhado, que nós chamamos por alguém que já fez o treinamento, ou simplesmente entrar em contato conosco e a nossa equipe vai fazer todo o trabalho que um padrinho, uma madrinha faria para você, fará todo o trabalho de te conduzir até lá, de te dar todas as orientações para você chegar, participar do seu treinamento e também ter continuidade pós-treinamento. Uma coisa que nós trabalhamos muito, que é o foco da minha empresa, é dar continuidade, porque você vai lá, descobre uma série de coisas, uau!
é como se eu estourasse de energia e agora, né? Então nós temos todo o acompanhamento individual que vai facilitar você de fato botar o pé no chão e fazer as coisas acontecerem. Como você mesmo disse, nós tratamos muito mais do lado humano, muita gente perguntando aí do lado profissional, corporativo, mas hoje mesmo, por exemplo, eu estava dando uma palestra no Banco Itaú pela manhã, e ao final da palestra eu falei, olha, eu quero agradecer vocês por me permitir humanizar essa empresa Itaú, porque essa é a minha missão, é humanizar o mundo corporativo, que hoje está um mundo muito mecânico, muito frio, muito numeral, né? Então a minha missão é estar levando emoção, estar levando o lado humano para dentro da empresa. Então o meu foco sim é trabalhar as empresas para humanizar, para despertar esse ser humano que tem dentro das empresas aí. Muito bem, obrigada, viu? Olha, o que eu ia falar, que acho que é assim, algo muito importante, até um comprometimento da minha parte, é que a pessoa que é um internauta que acompanha a Oficina do Corpo, se interessar por esse tipo de treinamento, manda um e-mail para mim, manda um e-mail para a Lotus, que eu vou até lá na sexta-feira incentivar você a ter um fim de semana inesquecível. Seria, no caso, a madrinha, como o Rodrigo está mencionando aqui. E depois eu vou te recepcionar também no domingo. Então, seria maravilhoso que o Oficina do Corpo fosse um canal de promoção de uma melhoria da qualidade de vida sempre, inclusive relacionado a mais essa ferramenta, que é maravilhosa, mudou muito a minha vida, né? E que eu tenho certeza que semana a semana, mês a mês, anos a anos, pode mudar a forma comportamental das pessoas interagirem. Rodrigo, fala para as pessoas justamente isso. Quanto tempo de treinamento e qual seria a característica, assim, de uma pessoa que vai e depois de uma pessoa que volta no domingo? Como é que você vê Que sentido? No comportamento das pessoas? Bom, Mônica, primeiro, o nosso treinamento vai ser agora dia 3 da noite, é uma sexta-feira, 4 e 5, vai ser aqui dentro de São Paulo. Esse é um diferencial que nós estamos trazendo aí com a Lotus também, que é trazer o treinamento para dentro de São Paulo e num hotel 5 estrelas, que é o Blue Tree, é dar um atendimento 5 estrelas e resultado não é nem 5, é 10, 20 estrelas. E se não for o que eu costumo falar, se não for a melhor experiência da sua vida, nós da Lotus Treinamentos, ou melhor, eu, Rodrigo Fonseca da Lotus, eu garanto o retorno do seu investimento. Eu não quero que você acredite em mim ou na Mônica. É muito fácil nós falarmos, olha, vai lá, bacana, vai mudar a sua vida, mas na prática é diferente. Então, eu convido você a ir lá experimentar. Não tem como saber se você não experimentar na prática. Então, vai ser dia 3, 4 e 5 de dezembro. A pessoa entra, normalmente uma pessoa cabisbaixa, ou normalmente uma pessoa travada de alguma maneira, ou uma pessoa vivendo normal. Vivendo o seu dia a dia, vivendo como eu costumo chamar de zona de conforto, vivendo numa mesmice. E de repente o treinamento vai lá e dá um chacoalhão. Eu costumo falar que o treinamento ele é um grande despertar. É você acordar e falar, nossa, eu estou vivo. E começar a fazer muitas coisas que você sabia que deveria estar fazendo já na sua vida, mas não estava fazendo por N questões emocionais, principalmente o medo. E a pessoa sai de lá, de fato, definida para fazer, decidida a fazer, a realizar tudo aquilo que ela empurrou com a barriga e agora ela vê que não tem muito mais tempo. A gente não sabe se está vivo mais 1 minuto, 5, ou mais 10, ou mais 50 anos. Então a pessoa sai de lá decidida a fazer da vida dela aquilo que ela sempre soube que deveria estar fazendo na teoria, mas na prática não estava fazendo. Então está feito o convite, o desafio, ou eu costumo falar que ninguém ouve o que está ouvindo por acaso. É uma mensagem do universo, da vida, de Deus, daquilo que você acredita. Se você está vendo esse programa agora, é um convite aí para você, de fato, mudar. Não mudar, mas viver da maneira que você sempre quis viver. Ótimo, Rodrigo, é bem por aí. É bem isso mesmo que eu senti. Eu cheguei lá uma pessoa e saí, digamos assim, uma pessoa melhorada. A pessoa que você sempre quis ser. É a pessoa que eu gostaria sempre de ter sido. Olha, uma pergunta da Marília. Ela diz assim, Rodrigo, minha mãe tem fibromialgia, que é uma doença emocional, na grande maioria das vezes. Você acredita que esse treinamento pode ajudar? E se sim, caso positivo, como eu poderia explicar a ela para convencê-la a participar? Bom, Marília, primeiro obrigado pela pergunta.
Fibromialgia, como qualquer outra doença, é totalmente emocional, né? Todas as doenças, elas se iniciam, a porta de entrada delas, desde a mais simples, como um resfriado, até uma mais grave, como um câncer ou uma AIDS, por exemplo. Tem pessoas que falam, Rodrigo, mas o que tem a ver a AIDS? Eu peguei de um fulano numa relação sexual ou numa transfusão de sangue? Aí eu te pergunto, por qual motivo você teve relação exatamente com aquela pessoa ou por qual motivo você estava ali naquela transfusão? Então, nada é por acaso, né? Então você criou isso. Tem como mudar isso, Marília? Sua mãe mudar a fibromialgia? Tem sim, mas ela tem que querer. O que falar para ela? Falar, mãe, você tem que se permitir. Você criou isso e só você pode descriar, ou só você pode criar uma nova realidade na sua vida. Muito bem, ou seja, complementando, se é que eu posso complementar, Lógico, Rodrigo? pode. Digamos que ela vai buscar lá na caixinha, lá na profundeza do inconsciente, uma resposta que conscientemente ela não entende, ninguém em volta dela entende, e ela manifesta como dor, como somatização, né? Como terapeuta corporal, digo para você que a fibromialgia é uma autoexigência, né? A pessoa não se permite falhas, a pessoa não se permite errar. Então, se isso está associado ao perfil dela, da personalidade, do comportamento, existe lá dentro algo que a condicionou a ser realmente uma pessoa que buscava essa perfeição. Como somos humanos e falhamos, é como se fosse punir-se, né? Porém, um treinamento como esse faz com que ela encontre a resposta dentro dela mesma. O meu ponto de vista como terapeuta corporal é genérico e é tratando o sintoma. No treinamento, a sua mãe vai descobrir a causa. Eu quero fazer agora um bate-bola rapidinho, viu, Rodrigo? Porque a gente já está no fim. Então, olha, rapidinho. A Isabelle diz o seguinte, crianças podem fazer o treinamento? Acima de 14 anos e desde que o pai ou a mãe, ou os dois de preferência, tenha feito. Mas um dos dois sendo feito, pode fazer a partir dos 14 anos. Perfeito. A Cristina perguntou quando vocês vão ao ar. Na verdade, é quando seria o primeiro treinamento? O primeiro treinamento será dia 3, 4 e 5 de dezembro, sexta-feira à noite, sábado e domingo. Hotel Blue Tree Towers, Faria Lima, ali, esquina com a Juscelino Kubitschek. É o Hotel Blue Tree ali. Estaremos lá, sexta-feira, está convidado, Isabelle. Perfeito. Uma pincelada para a Lúcia, outros serviços que a Lotus oferece além do Líder Training, melhor procurar no site, né? Procura no site, são vários serviços, produtos, atendimento individual e aí vai, procura no site. Beleza, já respondeu a pergunta do Natan, se tem a idade mínima e máxima. Mínima 14 anos e máxima? Máxima 100 anos, 110, 200... Até já fizeram pessoas treinamento de 86 anos de bengala, de cadeira de roda, porque queria viver. E são os que mais aproveitam o treinamento. Olha que interessante, a Cassandra diz o seguinte, que a Lotus só tem esse treinamento porque ela já fez um Líder Training e ela sabe que é ótimo. Vai ter alguma continuidade? Sim, Cassandra? Cassandra Terá o Líder Training 2, que é relacionado à missão, Líder Training 3, que é relacionado ao lado financeiro, o lado emocional vinculado ao financeiro, e outros cursos também que nós daremos no decorrer aí do ano de 2011. Perfeito. Rodrigo, olha que delícia, Eliane Uerrara. Ai, que delícia, perguntando para você o seguinte, primeiro, boa noite a nós dois, e ela quer parabenizar os dois, no caso eu pelo programa, você pela Lotus, e diz assim, se existe uma idade mínima, nós acabamos de responder, né? Pode falar com a Eliane. Oi, Eliane, quanto tempo, saudades, obrigado por estar aí nos vendo. Acabei de falar, mas só repetindo a sua questão, tem idade mínima, 14 anos, desde que os pais fizeram. Se os pais não fizeram, maior, acima de 18 anos, pode fazer o treinamento. Perfeito. Gente, nós já estamos no fim, tá? E eu queria agradecer a todos que participaram, queria deixar mais uma vez para vocês visitarem o site da Lotus, né? www.lotustreinamentos.com.br, entrarem em contato via e-mail com a Bruna, bruna.leg@lotustreinamentos.com.br ou pelo telefone, como é que é? 29855949. 2985-5949, perfeito. E pode, rapidinho, quero só falar o seguinte, gente, cuidado com a próxima dengue, vou falar isso nos programas em seguida e quero só, mais uma vez, passar a palavra para o Rodrigo e agradecer a todos que estiveram com a gente até agora. Bom, obrigado a todos que nos assistiram, nos acompanharam, perguntaram. Então está feito aí o convite para você viver a melhor experiência da sua vida. E volto a falar,
é a melhor experiência da sua vida. E se não for, o seu investimento será garantido. Dia 3, 4 e 5 de dezembro. E todos que já fizeram treinamento em qualquer empresa ou instituto está convidado para conhecer o nosso trabalho no Blue Tree, dia 3, 4 e 5 de dezembro. Beijo a todos, boa noite e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tudo de bom. Até a semana que vem. Obrigada.